Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 11 de julho de 2025, onde o clima está quente, né? Esquentou, né? Está muito seco, mas está quente mesmo a política e a economia brasileira por causa das tarifas de Trump sobre o Brasil. Lula ontem, falando às emissoras de TV, disse que vai retaliar. Veja a manchete. Se não houver solução com Trump, disse Lula, reciprocidade será aplicada no dia 1º de agosto, daqui, portanto, a 20 dias. Vamos ter uma troca de tarifas, então o Trump colocou 50, Lula promete replicar com mais 50 e o Trump vai dobrar. Essa é o que está dito, que é o costume. Só que eu quero lembrar a todos, né, de um problema muito grave que o pessoal não está atento, a tal da seção 301, a seção da política de comércio norte-americana, que pode colocar o Brasil como uma nação pária em todo o planeta, ou seja, nós vamos estar ao nível do Irã, ao nível da Venezuela, da Coreia do Norte, países inimigos dos Estados Unidos. Nós sofreremos sanções políticas e econômicas, não só dos americanos, como dos países aliados dos Estados Unidos, ou seja, todo o Ocidente. Imagine toda a Europa não comprando do Brasil. Se essa seção 301 for aplicada, nós não poderemos vender para os Estados Unidos, mesmo que queiramos, a qualquer preço, nem dado, eles vão querer o nosso café, o nosso suco de laranja, os nossos equipamentos. Então, assim, é uma graduação desse embate que está nos deixando muito tensos e preocupados, porque, por enquanto, está imperando só as bravatas. Tomara que o bom senso impere. A segunda manchete, o Gleidson está colocando para a gente onde a indústria cobra de Lula que negocia as tarifas, né? Não vamos chegar até o dia 31 de julho nessas circunstâncias, né? Nessas condições. Dia 1º de agosto nós temos que estar em paz. Senão, como o próprio Lula costuma dizer, o grosso vai entrar, né? Imagine o tamanho dos problemas que vamos enfrentar. Nesse instante, agora há pouco, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump disse à Fox News, perguntado a ele se ele conversaria com Lula, ele disse que sim, pretende conversar com Lula se houver chamadas. Há uma porta, uma janela aberta para que o bom senso impere nesse nosso país, nessas condições. Imagine se a gente sofrer realmente as tarifas de 50, depois dobra, depois vem a tal da seção 301. É inimaginável o que pode acontecer conosco, então é preciso, mais uma vez, insisto, que impere o bom senso. Bom, aqui é Tempo e Dinheiro, falamos das consequências do dinheiro no tempo. O tempo continua seco, segundo o IMET. Chuvas e geadas, acompanhadas de frio, virão na virada do mês. Meu Deus do céu! Então, é o que mostra e que amplia aí a previsão. O IMET está nos dizendo que teremos frios e com geadas na virada do mês. O Sérgio Braga está em São Paulo, também acompanhando a situação do clima de São Paulo e com novas notícias. Sérgio Braga, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Uma sexta-feira que teve a madrugada fria,
tradicional e para esse período do ano. Agora, começou a subir bem a temperatura, 20 graus nesse momento, e a Folha de São Paulo destaca, inclusive, que temperatura em São Paulo pode bater nesse fim de semana a máxima de 24 graus. Há previsão de muita neblina, o sol deve aparecer entre as nuvens, da mesma forma que está acontecendo agora por aqui na capital paulista. De qualquer forma, esta é a condição do clima, do tempo para esse período de inverno. Agora, você citou agora há pouco a respeito do possível diálogo, né, da abertura de um diálogo entre o Trump e o Lula. Em algum momento, segundo o Trump, poderá conversar com o presidente Lula, caso o Lula queira conversar, né, abrir uma conversação, uma negociação. Isso foi durante uma visita ao Texas, onde pelo menos 120 pessoas, aliás, já morreram 120 pessoas e outras 170 pessoas estão desaparecidas depois daquela tragédia com aquela alta repentina e das chuvas num rio lá no Texas. Portanto, essas declarações abrem espaço para uma possível negociação e, lógico, se as autoridades aqui do Brasil, a diplomacia brasileira ou a soberania, como preferem alguns, aceitar, João Batista. Muito bem, está previsto hoje uma entrevista minha e do Sérgio com o advogado especialista em comércio internacional, o doutor Emanuel Pessoa, que tem uma especialização nesses embates sobre tarifas. Ele acompanhou o embate dos Estados Unidos com a China, ele está olhando com muita preocupação esse embate aqui no Brasil, e é claro que essa colocação aí da tréplica do Lula e da seção 301 será colocado para o advogado Emanuel Pessoa e nós vamos acompanhar com muita atenção. Muito bem, dito isso, temos que nos voltar para a nossa bandeira, a nossa esperança, porque apesar de tudo, com a certeza de que isso tudo passará e com o trabalho dos produtores do meu Brasil, a gente acredita que o Brasil vencerá. É a nossa mensagem constante de abertura aqui do nosso Tempo e Dinheiro. E dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com essa edição preocupante e preocupada do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 11 de julho de 2025. Agora, os destaques dos nossos especialistas, lembrando que às 13 horas teremos o relatório de oferta e demanda por parte do Departamento Agrícola dos Estados Unidos, o USDA, e o Vlamir vai acompanhar. Vlamir. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou, meio nublado, meio com sol. Essa é a Curitiba dessa sexta-feira. O Mercadão aí tá de olho no USDA. Chicago também não sabe que rumo toma hoje, mas daqui a pouco tem USDA. Será que vem alguma novidade, João Batista? Não acredito muito não. O USDA nesse momento normalmente é conservador, ele mantém os dados do mês passado. Porque a safra não está definida, não tem nem como puxar para o lado de cima ou para baixo. E hoje também temos arroz com feijão, sextou, né? Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês nessa sexta-feira. Até daqui a pouco. O destaque continua sendo a pouca chuva no Brasil Central e começa a indicar mudanças mais para o final do mês aqui no sul do Brasil. Detalhes na previsão. Vamos ao giro das cotações na Bolsa de Chicago, também na Bolsa de Nova York. Daqui a pouquinho tem o relatório do USDA. A soja segue, nesse momento, com queda de 0,33% a 10 dólares, mais 9,63. Milho negociado em alta de 0,34% a 4 dólares, 16, mais 10. Com trigo em queda de 0,07% a 5 dólares, 53,60. Café em Nova York, nesse momento, segue em alta, com as compras, principalmente dos fundos, se posicionando para que, lógico, antes da entrada da tarifa imposta para os produtos aqui no Brasil no dia 1º de agosto, tem aí o café em alta de 0,20% a 2 dólares 88, mais 55. Ao contrário, Londres segue em queda de 2,26%.
Robusta a $3.238 por tonelada. Sobe o Arábica em Nova York, cai o Robusta em Londres, açúcar sobe 1,35% em Nova York a 16,48%. O algodão 67,60, 0,19% de queda. Petróleo alta de 2,70% a $68 mais 36. Ouro, alta de 1,51%, 1,5% de alta a $3.375,72. Vamos direto ao mercado cambial. Dólar, nesse momento, segue em alta de 0,94% a R$ 5,58 mais 25. Repetindo, soja na Bolsa de Chicago, no pré-relatório do USDA, aliás, Bolsa, né? O índice Bovespa, perdão, Gleidson, cai. Dólar sobe, índice Bovespa cai 0,75% a 135.726 pontos. Quanto à soja, sim, aí confirmando mais uma vez, $10 mais 9,87, recua 0,31%. Quanto ao café, mais uma vez, confirmando a alta na Bolsa de Nova York de 2,70% a 295,58 por libra peso. Bom, o mercado do boi gordo nas negociações a futuro também sinalizando preocupação, sem dúvida, com relação aos embargos, às tarifas, não embargos, perdão, impostos pelo governo Trump ao Brasil. Julho, R$ 303 por arroba, 0,16 de queda. Agosto, a R$ 310,85, 0,18 de queda. Setembro, R$ 317,20, 0,25% de alta. Outubro, 324,55, alta de 0,17%. Uma diferença entre o julho e outubro de R$ 21,00 mais 55 centavos a mais para o outubro. Negociações mistas lá na P3. Mercado físico hoje, 6 praças recuaram, inclusive a referência de São Paulo para 313,50 no aprazo já descontado. Santa Catarina, 307,50. Acre, 236,50. Espírito Santo, 280,50. Daqui a pouquinho mais informações sobre o mercado em dose dupla com Isabela Camargo, direto de Bebedouro, e também Isabela Zavati, direto do CPEA, em Piracicaba. Portanto, o mercado também de pecuária, acompanhando atentamente as informações sobre o tarifácio de Trump sobre o setor de carnes, principalmente carne bovina. João Batista. Pois é, só confirmando a questão do café, o café arábica, lá em Nova York, ainda está em alta. Não, está em alta não, já está recuando 0,47% a 286,22. Tem tempo real aí, Gleidson, o café? Porque entrou no negativo aqui, só queria confirmar com você. Não, aí tá incompreensível esse... Ah, sim, ó, o café... Esse tá com delay. 286,45. Então ele já está no negativo, como também está bem negativo o Conilon em Londres, perdendo 2,72 a 3.323 dólares a tonelada do Conilon em Londres. O café agora começa a entrar em queda, porque até ontem, até agora há pouco, enfim, a gente entendia que os operadores de café em Nova York, na Bolsa de Nova York, estavam comprando contratos para se garantir uma possível retaliação nessa guerra tarifária agora do Brasil contra os Estados Unidos. E eu estava lembrando, hein? Seção 301, se for aplicada, nós não vamos vender para os Estados Unidos. É inimaginável o que pode acontecer conosco. Lembrem-se aquela história que os economistas costumam dizer que quando tem um evento não explicado e não esperado, o tal do cisne negro, nós estamos com o cisne negro a caminho de bater na economia brasileira, e isso é muito preocupante, vai atingir a todos, é muito sério, e a gente precisa enormemente de que o bom senso volte a imperar para que essas bravatas não sejam levadas à frente. Ok? Dito isso, vamos falar que nós temos para você um serviço excepcional, que é o nosso Clube do Tempo e Dinheiro, onde você acompanha as informações em tempo real, com detalhes dos nossos analistas. Giovanni Lorenzon é o nosso editor, um profissional experiente do agro. Entrem lá, notícias em tempo real e também comentários de gente que está focada no mercado do agro. É o serviço mais importante, mais focado na sua vida, na sua atividade. Clube do Tempo e Dinheiro. Para você entrar no clube, você manda uma mensagem de WhatsApp nesse número que está na tela, 199-9813-2915, e a dona Leia da Luz vai ter a enorme satisfação de colocar você
como um participante. Lembrando que você tem 7 dias grátis para experimentar esse nosso serviço, que é uma comunidade de informação com 15 grupos de informação. Você escolhe a editoria que preferir ou fique em todas e ainda tem como lambuja o acesso gratuito no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, que é uma plataforma de informações, de dados, principalmente de pecuária, através da Scott Consultoria e também do CPEA. Preços de mamando caducando da pecuária, de todas as praças. E, por fim, a gente conclui com a nossa frase de sempre: seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Entre e seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Dito isso, vamos às manchetes do agro desta sexta-feira, com base nas informações do Notícias Agrícolas, com Sérgio Braga. Frango CPEA. Preços iniciam julho em queda em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Ovos. Exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos in natura e processados, registraram o melhor desempenho no primeiro semestre da história. Citro CPEA. Safra brasileira 24-25 se encerra em meio a incertezas externas. Algodão CPEA. Frio, chuvas atrasam colheita da safra 24-25 e a qualidade pode ser prejudicada. Feijão CPEA. Retração nas compras, estoque elevado pressionam preços do feijão. Muito bem, vamos agora para as notícias de política e economia do Brasil e do mundo. Importantes, hein? Narração do Sérgio Braga. No Estadão, tarifaço de Trump pode fazer o Brasil crescer menos, desvalorizar o real e aumentar a inflação. Especialistas alertam para impactos indiretos da taxação das exportações brasileiras para os Estados Unidos, com pressão sobre os preços e juro em nível elevado por período mais longo. Na Gazeta do Povo, reação de Lula ao tarifaço de Trump pode custar muito caro à indústria. Ainda da Gazeta do Povo, empresários querem que Lula negocie com os Estados Unidos diante do risco de perder 23 bilhões de dólares até 2026. No Notícias Agrícolas, Nordeste do Brasil pode perder 16 bilhões de reais ao ano com tarifa de 50% sobre o Brasil, informa a Sudene. Esse é o valor das exportações da região para os Estados Unidos em 2024. De acordo com o estudo, Ceará, Bahia e Maranhão serão os estados mais afetados. Da Folha de São Paulo, Jamil Chad. Taxa de Trump ameaça 110 mil empregos e gera perda de 19 bilhões de reais. São Paulo lidera esse levantamento. O Globo. Brasil avalia quebrar patentes em reação a Trump, mas governo Lula vai esperar tarifa entrar em vigor. Medicamentos estariam na mira. Filmes e livros também podem ter tributação maior. No jornal Globo, Lula diz que vai à OMC, Organização Mundial do Comércio, e se não houver solução, irá adotar a reciprocidade por tarifa de Trump. Entre aspas, desaforo muito grande. Ao Jornal Nacional, o presidente afirmou que vai se reunir com empresários que atuam em exportações para discutir a reação. Na Gazeta do Povo, Bolsonaro elogia a firmeza de Trump e cobra a urgência dos poderes para salvar o Brasil. Da Folha de São Paulo, governo Trump. Bolsonaro pede urgência aos poderes para que atendam exigências de Trump e só cita o tarifaço e que não há espaço para omissões. Da Folha de São Paulo, vai vendo as commodities por Mauro Zafalon. Para entidades do agro, tarifa é política e não tem base técnica. Da agência de notícias Reuters, Trump anuncia tarifa de 35% sobre o Canadá a partir do dia 1º de agosto. São sucessão de manchetes autoexplicativas. Essa última, lembrando que o Trump não está de birra com o Brasil, ele está cumprindo o que ele prometeu na sua campanha, né? América em primeiro lugar,
ou seja, está equilibrando as tarifas comerciais com o mundo todo, Canadá, Japão, Coreia do Sul, seus aliados. E no Brasil tem um condicionante, que não é só apenas a tarifa, é uma sanção política. A questão de liberdade de expressão, com as tais das big techs, que a gente usa aqui, o YouTube é uma delas, o Instagram, né, o Facebook, o WhatsApp. Liberdade de se comunicar, essa também é uma das questões nessa sanção política, incluindo, evidentemente, o julgamento do Bolsonaro. Então, assim, vamos explicar o porquê. Por que separado? A gramática, né, faz aquela interrogação. Porque juntos é uma dedução, é uma frase afirmativa. Quando você pergunta, é separado. Então, por que com interrogação? Saiba o motivo, né? Vamos relembrar os motivos da sanção política. Por que Trump está impondo uma sanção política ao Brasil? Para evitar que o Brasil pule para a esquerda, como Lula quer, que se alie ao Irã, à Venezuela, à China, à Rússia, aos países comunistas. Então, assim, sempre lembrando, o Lula já acusou o Trump de ser fascista, recebeu navios do Irã aqui no Brasil, agora nos BRICS ele tenta mudar as moedas para evitar que o mundo continue negociando em dólar. Aliás, ele tem uma pergunta, ele fez uma pergunta, coloque aí na tela, Gleidson. O governo Lula volta a defender transações sem dólar. Por que sou obrigado a negociar em dólar? Perguntou o presidente do Brasil, abraçado a Dilma. A gente responde, não é? Se eu tivesse, e o Lula tem, se ele tivesse canetas para vender, ele venderia em qual moeda? Né? Na rúpia? Ele venderia qual moeda? A moeda do Irã, lá, o Perse? Ele venderia nas moedas chinesas, na russa? Ou ele venderia em dólar? Então, essa pergunta é de uma pessoa que tenta provocar, porque ele sabe, ele tem a resposta. Então, ele está provocando. E isso daí causa um enorme transtorno e insegurança para todos os negócios do Brasil. Eu insisto num assunto que pouca gente se deu conta até o momento. A Gazeta do Povo está colocando em manchete. Nós vamos trazer o advogado Emanuel Pessoa, especialista em comércio internacional, para comentar a questão da seção 301. Em síntese, assim, se até o dia 30 não houver um acordo, e esse acordo implica, né, num julgamento digno para o Bolsonaro, como quer o Trump, que se quer a liberdade de expressão de volta ao país, se não houver isso, né, aí as tarifas serão de 50%. Se o Lula insistir em fazer a tal da reciprocidade e também aplicar 50% para as importações do Brasil dos Estados Unidos, portanto, atingindo duplamente a economia brasileira, o Trump poderá triplicar e levar a 100% as tarifas, é inimaginável, sendo que depois entra em ação a tal da seção 301, que coloca o Brasil como um país lixo, um país pária na comunidade internacional. Nós não poderemos negociar com países aliados dos Estados Unidos sob pena desses outros países também serem sancionados por Trump. Então, nós ficaremos isolados e isso não pode acontecer. É inimaginável o que está a caminho do Brasil por força dessa decisão de um presidente de esquerda levando o Brasil para o comunismo contra a vontade da maioria da população brasileira. Nós aqui insistimos na nossa posição que o principal sustentáculo da economia brasileira, que é o agro, poderá ser firmemente, sensivelmente e cruelmente atingido por essas decisões do Lula insensatas. Por isso pedimos mais uma vez um bom senso, que o bom senso volte a imperar nas decisões das nossas autoridades, e nós aqui, enquanto isso, como Tempo e Dinheiro, continuaremos em defesa do agro. Tempo e Dinheiro, em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Enquanto isso, a gente volta para o nosso foco, que é Tempo e Dinheiro. Agora vamos às notícias do tempo desta sexta-feira. O tempo hoje no ar. Sérgio Braga. Destacando a condição do clima muito seco, Notícias Agrícolas mostrou exatamente essa questão toda do tempo seco em boa parte do Brasil, que acende alerta para baixa umidade relativa do ar, em algumas regiões abaixo dos 20%, o que condiciona aí essa situação a clima de deserto em algumas áreas, principalmente do Brasil central. A possibilidade também de geadas na região
do sul e sudeste. Isso tem sido notado, inclusive registrado pelo próprio Ronaldo Coutinho, que daqui a pouquinho comenta conosco a previsão do tempo. Outro destaque do Diário do Povo, a previsão de chuvas e frio no sudeste e até mesmo no centro-sul do Brasil. Previsão de chuvas bem pontuais aí, registradas em algumas regiões no sul do extremo do Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, algumas chuvas pontuais também registradas na região sudeste, litoral de São Paulo, até mesmo do Espírito Santo. Lembrando que as capitais do Sudeste, inclusive a gente vai observar no mapa do IMET, que enfrentam condições de chuva, temperaturas aí baixas, recomendações do IMET para a população se cuidar, principalmente em relação às outras regiões com a baixa umidade do ar. Condição de muita chuva intensa ao norte do Brasil. As principais capitais do Nordeste também enfrentam chuvas nesse momento, mostrando ali o próprio IMET com situação de chuva no sul da Bahia, no litoral sul da Bahia, até mesmo pontuais no estado do Espírito Santo. Demais regiões seguem aí com tempo firme e condições de temperaturas mais baixas, é lógico, com exceção aos estados do centro-oeste ou centro-norte do Brasil, que continuam com temperaturas elevadas. Bom, nós vimos o mapa, agora o satélite NOAA mostrando o mapa do satélite em tempo real, as condições aí de temperatura e aquela parte mais assim mais escura no mapa mostra exatamente a baixa concentração, a baixa umidade que vem principalmente do estado de Mato Grosso, passa pelo estado de Goiás, também a parte do Mato Grosso do Sul, segue ao norte do estado de São Paulo, parte de Minas Gerais e também Rio de Janeiro e Espírito Santo, com grande concentração aí, com baixa umidade do ar. Chuvas ao norte do Brasil e também pontuais aí na faixa leste do Nordeste. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Bom, e vamos à previsão do tempo do dia 12, sábado, até o dia 18, próxima sexta-feira. Nesse sábado, a condição do clima continua com tempo firme em boa parte do país. Chuvas intensas ao norte, da região norte, também faixa leste do Nordeste. Algumas precipitações pontualmente sendo registradas no Espírito Santo, também parte do litoral de São Paulo, até o dia 14, próxima segunda-feira. A situação continua com a mesma condição de chuvas concentradas no Amazonas, Amapá, também na região do Pará, na faixa leste do Pará, com chuvas também avançando e intensas na região norte do Brasil, com alertas, inclusive, do IMET. A partir do dia 16, próxima quarta-feira, uma nova frente fria chega pelo sul do Brasil e atinge parte do Uruguai, também parte do Rio Grande do Sul, mas essa mesma frente fria com chuvas se dissipa para alto mar a partir do dia 17, próxima quinta-feira. Situação de baixa umidade na região central do Brasil, névoa úmida na região sudeste e sul e o tempo mais chuvoso e com chuvas intensas no norte e na faixa leste do Nordeste. E direto da Serra Catarinense, Ronaldo Coutinho conosco, faz a previsão para os próximos 7 dias. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. O destaque dessa semana, há pouca chuva aqui no sul do Brasil, por enquanto, mas esse padrão vai começar a mudar. Já dá para perceber que a chuva começa a aumentar aqui no sul e também no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Mas esses detalhes a gente vai tanto hoje quanto também nos próximos dias. Então vamos aos mapas. Temos aqui, no primeiro mapa, está mostrando o quê? A situação do volume de chuva para os próximos 5 dias. Dá para ver que nós vamos ter aí um grande vazio de chuva pegando aqui toda a parte do Brasil central. Então, tu vê aqui toda essa área aqui, toda essa região aqui, fica com o tempo completamente assim sem chuva. No sul, alguma coisinha de nada aqui no Rio Grande do Sul pode ter em termos de chuva. Também aqui no litoral de São Paulo, mas pouca coisa. E mais aqui, que é o de praxe, o litoral aqui do Nordeste. É o de praxe, chuva no norte, no leste e um arzinho aqui no sul. Então, de hoje, mais ou menos, do dia 11 ao dia 15, todo o Brasil fica com o tempo mais para seco. No outro mapa, nós temos o quê? A situação do tempo, mostrando aqui a condição de chuva entre o dia 11 e o dia 25. Dá para ver que realmente é uma chuva bem significativa, começando a aparecer aqui na Argentina, nesse cantinho aqui, começa a ter alguma chuva na faixa aí de 40, 60 milímetros,
A chuva vem aqui um pouquinho no Rio Grande do Sul, pouca coisa em Santa Catarina, Paraná, mas já começa, à medida que vai chegando o dia 25, já começa a mudar o padrão. Nessa grande área aqui central do país, nós temos o quê? Tempo pouco ou nenhuma chuva. Na área aqui do Nordeste, vamos pegar aqui, vamos gerar, não vai dar para ampliar muito. Bem lá no cantinho, ó, nesse canto aqui nós temos o quê? Chuva entre Natal, João Pessoa, aqui a região de Recife, a Maceió, Aracaju e Salvador. Aqui pode ter alguma chuva significativa nesses próximos dias e na Cealba fica uma situação boa em termos de chuva para o andamento da safra. Vai diminuindo a chuva aqui nessa parte norte-nordeste, que é o normal, nessa grande área do país, tempo seco. Olha como aparece alguma chuva já aqui, ó, no interior paulista, no sul e oeste do Mato Grosso do Sul, aqui no sul da área do café, do centro-sul de Minas, BH, toda a parte nordeste, leste, Mata Mineira. Então, isso aqui já começa a indicar uma mudança de padrão a partir do final de julho, que vamos ter algumas friagens. Se eu considerasse para qualquer o mês de agosto, aqui nós teríamos chuva. Então, está indicando o quê? Que nós vamos ter aí alguns episódios de chuvas que vão chamar a atenção. Na anomalia, está bem aqui, ó. Anomalia bem negativa aqui no sul, grande parte do país normal e um pouco mais positiva aqui, entre a Cealba até o litoral do Espírito Santo. O ano passado, não sei se foi ano passado ou os dois últimos anos, o pessoal do café aqui sofreu bastante com pouca chuva, agora não. Pouca chuva aqui na parte sul da Amazônia e mais chuva aqui no norte. Essa anomalia aqui do sul está diminuindo. Quando chegar ali do dia 15, 17 de julho para frente, provavelmente ela vai sumindo e deve ficar positiva no decorrer dos próximos dias. Ali provavelmente mais ou menos na parte ali do dia 17, 18 para frente. Na anomalia de temperatura, do dia 11 ao dia 20, nós temos o quê? Toda essa área aqui abaixo do normal, também aqui um pouco acima, onde chove menos, aqui onde tem um pouquinho mais de chuva, e aqui no sul começa a diminuir as anomalias em termos de chuva, assim, de temperaturas mais baixas. Vai aos pouquinhos começando a ficar com anomalia mais positiva, vamos tendo aos pouquinhos uma situação mais típica de tempo assim intermediário, vai dar uma aquecida. Não demais, mas dá uma aquecida. A tendência é que a gente tenha o quê? Condições de tempo mais quente, ainda vai continuar frio de manhã, esquentando à tarde no Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, aqui no sul, ainda vai ter alguma geada nesse fim de semana, segunda-feira, nas áreas altas, aqui na Serra Catarinense pode dar perto de zero negativo, então vai começar a esquentar gradativamente. A perspectiva é que volte a esfriar aqui no sul no final da outra semana. No sudeste, centro-oeste e Bahia, continua frio de manhã e esquenta de tarde e depois esfria à noite. Gradativamente vai perdendo força nesse sentido. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos. Ronaldo Coutinho. Como sempre, né? Um show de informações do meu amigo Ronaldo Coutinho. Bom final de semana para você. Lá do Paraná, em São Miguel de Iguaçu, o Clélio Montini está nos informando que tempo bem seco, 22 graus, colheita de milho já indo para o final, lá no oeste do Paraná, São Miguel do Iguaçu. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, sul do Rio Grande do Sul, 16 graus lá embaixo, perto de Bagé, sol entre nuvens. Continuamos firmes, trabalhando e otimistas com um futuro melhor para todos nós, diz a Fabiana Silveira, dando um ótimo final de semana para todos nós. O Josino da Veiga Antunes, lá de Cristalina, frio em Cristalina, Goiás, segue a colheita do milho, sorgo e trigo e feijão e também HF. Que show lá em Cristalina, lá no Goiás. O Moreira, o Ederson Moreira, dizendo que o sol vai alto no Pinhão, lá no Paraná. E, por fim, vamos a um alerta aqui do seu Antônio Botaro, dizendo que lá no Maranhão, o presidente do CIFEMA, que é o Sindicato das Siderúrgicas do Norte do Maranhão, disse que o tarifaço de 50% pode fechar as siderúrgicas no Maranhão e não tem opções para exportar para outros países. Com isso, o Maranhão pode perder mais de 3 mil empregos diretos. Que beleza! Muito preocupante. Olha, preocupante também estão os preços nesse instante da soja, porque está rodando, ou já foi divulgado o SDA, lá o relatório do SDA. Daqui a pouco o Brandalize vai comentar e a soja está no vermelhão, quase querendo perder os $10 do agosto.
está perdendo mais de 1%, 1,18%, 1,16% de perda, 10,01, doidinho para perder. Isso é o agosto, hein? Porque o setembro já foi. O milho perdendo 0,63, o trigo também no vermelho. Pode colocar o tempo real, Gleidson. Está aí o trigo, ao tempo real, 10,02, 12 centes de perdas na soja nesse instante. Vixe, que sexta-feira, hein? Vamos para o intervalo, daqui a pouco, com as informações do Vladimir Brandalize, tem o relatório do USDA de oferta e demanda mundiais. E vamos em frente. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do HF do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim. Os tratores LS, cada cavalagem é o tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, Tempo e Dinheiro de volta, 11 de julho de 2025. Nesse instante, o relatório do USDA já foi divulgado e a soja continua no vermelho. O Vladimir Brandalize já está conectado conosco, mas ele está comparando, fazendo as transformações de acres para hectares, de dólar para reais, saber o tamanho do problema que o USDA trouxe. A princípio, ele disse que não teve grandes novidades, ou seja, a soja americana está indo muito bem, por isso que os preços estão no vermelho. Vamos antecipar, mostrando em tempo real como é que estão as bolsas. Vamos falar de... Olha aí, presta atenção, na soja, no milho do trigo, né? Também o café, né? Está um vermelhão danado. O açúcar está no positivo. Mas vamos lá, nesse instante saiu o relatório, a soja desceu, está perdendo 1%, agora arredondou, está diminuindo a queda? Não, continua perdendo 1%, a 10,02, esse é o agosto. O milho perde 0,75 a 4,11, o trigo 1,47, perde 5,45, o café em Nova York 0,32 de recuo a 286,90. Então, uma festa isso, hein? Depois tem açúcar e algodão e o Vladimir vai trazer esses dados para a gente. Dá o tempo real aí, então, da soja. 10,01, 10,02, perde 1,16%. Já vendo, está movimentando, isso é tempo real. O mundo está negociando a soja em Chicago e os preços caindo. Olha o gráfico à direita, levou uma pancada. Saiu o relatório, a soja desabou
e daqui a pouco a análise do Vlamir. Coisa de minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um outro especialista nosso aqui, que é o Dr. Sementes, o Dr. Alexandre Gazola, para ele nos posicionar sobre esse momento da safra, colheita do milho e necessidade da gente se preparar para a safra de verão. Vamos ouvir o Gazola, depois o Vlamir vem com o dado do USDA. Dr. Alexandre Gazola no ar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui de Sinop, Mato Grosso. Estive aqui na região esses últimos dias, estamos desde domingo aqui. Estamos indo para Cuiabá, um pouco da realidade regional aqui, andando a colheita do milho, né? E muitos produtores aí pensando já o plantio da soja, né? E nós íamos discutindo isso ontem com um grupo de técnicos e também produtores, que eu tive a oportunidade de estar em algumas áreas também. O que eu gostaria de frisar, né? Como a realidade do cerrado. Muitas vezes nós estamos preocupando muito com a cultivar, isso é muito bom, se preocupando muito com os insumos, adubação, fungicida, inseticida, herbicida, mas não estamos olhando de forma adequada, dedicando a devida atenção ao manejo da entre-safra. Como que você está se preocupando com a palhada, com o fogo, com o ambiente de plantio, com a decisão de realmente plantar? Isso é muito importante, porque a gente fez uma conta por cima, a gente está perdendo em média 15 a 22 mil plantas por hectare por erros de plantio ou por limitações que nós poderíamos reduzir. Não estou eliminando todas as plantas, nós perdemos mais, nós perdemos em média 28, mas que eu poderia minimizar, pensando por baixo, em torno de 15 a 20 mil plantas eu poderia evitar de perder no plantio. Isso é perca de produtividade. Como que eu perco isso, professor? Plantio com semente fora do solo, envelopamento, dano de calor, dano de imbebição, muitas vezes porque eu forço a janela de plantio. Então, gostaria de trazer aos produtores uma reflexão. Como podemos evitar a perca de plantas no plantio? Vamos fazer disso um compromisso dentro das nossas equipes para a gente plantar melhor e produzir mais. E dentro desse cenário, sim, sempre olhando a qualidade da semente e a aptidão da cultivar. Eu acho que isso vai nos ajudar muito nessa dinâmica inicial de plantio das lavouras agora, a partir de setembro aí que começa a abrir as janelas de plantio. Então, pense nisso. O que dentro da minha dinâmica de ambiente, dentro da minha dinâmica de operação, pessoas e equipamentos, eu posso fazer diferente para evitar a perca de plantas. Lembra, perder plantas é perder produtividade. Em média, considerando a produtividade de 80 sacos por hectare, cada planta representa 16 a 22 gramas dentro da dinâmica de ambiente, né? Vai depender da população. E hoje estamos falando entre 3 e 5 centavos cada uma dessas plantas. Então, sim, elas impactam no seu bolso. O que você está fazendo para evitar isso? Grande abraço do professor Alexandre Gazola e o Dr. Sementes. Abraço. Doutor Semente, grande recomendação, né? Aqui é mensagem para profissionais, né? Estamos preocupados com o seu bolso, sim, porque se você tiver lucro, toda a sociedade lucrará, né? Se você perder, todos nós perdemos, estamos todos no mesmo barco, claro. Agora é preciso também ser profissional no campo, né? Na atividade, é a grande mensagem do doutor Alexandre Gazola, quem a gente agradece. Agora vamos dar uma repassada mais uma vez, o Gleidson, no tempo real da soja, do milho. Vamos primeiro às bolsas, depois já vamos chamar o Vlamir Brandalize. Então, até que está diminuindo a perda, 10,04, 0,85 de perda na soja, teve aquela pancada, agora, claro, o pessoal começa a recomprar, né? Fazer, como eles chamam de fazer lucro, embolsar o lucro, 10,05, pois é, pode ser que até venha a melhorar. Essa é a posição agosto, o milho 0,27 de perda, 4,13 dólares por bushel, o trigo perde 0,92 a 5,48 e o café está lá embaixo também, no vermelhão, o açúcar está no verde, o algodão 0,59 de perda, 67,33, petróleo subindo forte, hoje 2,84 a 68 dólares e 45 o barril, o ouro sobe 1,34% a 3.370 dólares a onça Troy. A soja lá em cima, hein? 10,04. Vamos ver em tempo real para confirmar? Né? Chicago, 10,04 mesmo, 8,25 de recuo,
tem gente começando a recomprar a posição. Então, agora sim, nós vamos chamar o Vlamir Brandalize para análise do relatório do uso da oferta e demanda desta sexta-feira. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, boa tarde. Já fez as continhas aí? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Mercado assustado, né, João? Olha, saiu o relatório, o pessoal já começou a liquidar as posições. Mas está recomprando. Na realidade, sim, o mercado gira, né? Tem gente vendendo e outros comprando. O mercado, em função da queda da área que o USDA divulgou no dia 30, né? Muita gente acreditava que ia ter uma queda na projeção da safra, né? Então, e hoje o USDA mostrou a safra americana, João, muito igual, muito parecida com o mês passado, né? Não trouxe novidades, como a gente já estava esperando, porque a safra americana, o relatório de hoje, veio com a estimativa de 117,98 milhões de toneladas. Só para comparar, o mês passado foram 118,12. Então isso dá 140 mil toneladas a menos nesse relatório. Isso não é nada para uma safra americana, né? O que o mercado está vendo, João, que ele começou e assustou, ele vê o primeiro número, né? O primeiro número é o estoque inicial mundial. O USDA aumentou em 900 mil toneladas, veio para 125,12 milhões de toneladas. E o USDA aumentou a estimativa da safra mundial também, de 426,8 para 427,7 milhões de toneladas. Então, houve um aumento de 900 mil toneladas no estoque e 900 mil toneladas na produção. 1 milhão e 800 mil toneladas a mais para essa nova temporada. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe um aumento de consumo de 1 milhão de toneladas. Então, há um crescimento do estoque de 700, 800 mil toneladas. É isso que o mercado levou o susto, né? Esperavam que ia baixar e o mercado realmente aumentou. No resumo da safra, então a safra americana veio com 117,98, arredondando, 118 milhões de toneladas, era o esperado mesmo. Safra da Argentina, safra nova, né? Não estamos falando da safra colhida. Essa que é a americana agora, 48,5 milhões de toneladas, a projeção da Argentina, 175 a projeção do Brasil, 11 milhões do Paraguai e 21 milhões de toneladas para a China. A China, USDA, manteve a importação de 112 milhões de toneladas frente a 106,5 desse ano. Então, basicamente, nada de novidade, né? Isso que está mostrando aí o relatório do USDA. Ele até teve um corte no estoque chinês. A China está comendo mais do que estava esperado. O estoque no mês passado, inicial, era 44,98 milhões de toneladas. Agora veio 43,48. Ele cortou 1,5 milhão de toneladas no estoque inicial da China, que também corta no estoque final, né, João? Porque o consumo segue em 133 milhões de toneladas para o país que produz 21 milhões. A projeção é 21 de produção e 133 milhões de consumo. Quem que vai atender os caras, João Batista? Quem poderá atender a China? Macron, lá na França. Ô Vlamir, dá risada. Como é que está o Brasil? Vamos repetir o Brasil, produção e estoques. Vamos ver, o Brasil ele teve um aumento do estoque, isso é um peso também negativo para a Bolsa, né? O estoque inicial brasileiro de soja era 33,4 milhões de toneladas, agora veio 36,1. Safra estimada, a nova safra, 175 milhões de toneladas, e nós vamos para 112 milhões de toneladas de exportação do grão. Só para comparar, a safra desse ano, o USDA não mudou, ele manteve 169 milhões de toneladas de produção. E por que aumentou o estoque, né? Que o estoque nosso era menor. Ele aumentou o estoque porque o USDA está projetando que nós vamos exportar um pouco menos. Agora veio 102,1 milhões de toneladas. No mês passado era mais de 104 milhões de toneladas.
O porquê que não, que ele acha que nós vamos exportar menos, eu não sei, porque nós estamos exportando mais. Está errado. Não, Porque só o para relatório do confirmar. USDA é errado. Só para confirmar, ele está dando uma produção brasileira em 175 milhões de toneladas. 175 a safra que vai ser plantada e a safra colhida em 169 milhões de toneladas. É. A safra E o colhida, Paraguai, hein? E o Paraguai? O Paraguai, a safra colhida está apontada em 10,2. O pessoal do Paraguai me aponta que colheram um pouco menos que isso. E a safra nova do Paraguai é apontada em 11 milhões de toneladas. Tá. A Carla Mendes está dizendo lá no Notícias Agrícolas, ela está focando os estoques, que aumentou o estoque da soja nos Estados Unidos e reduziu o milho lá nos Estados Unidos. E também, sim, o Giovanni Lorenzon lá no Clube do Tempo e Dinheiro está atualizando os números, você está passando, ele está atualizando. Então, para o senhor, para a senhora que quer ter os números nas mãos, mais os prêmios, também os prêmios já estão lá dentro do clube, por favor, acesse esse número que o Gleidson vai tocar na tela aí, que é o acesso para você entrar no clube com 7 dias grátis. Tem os números do USDA, tem os números dos prêmios, tem as principais cotações, análises, são 15 editorias, política, clima. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Mande um zap para a dona Léa da Luz nesse telefone 19 998 13 29 15, 19 998 13 29 15. Você tem 7 dias grátis para experimentar e ficar, é claro, né? Imagina, tudo que o Brandalista está falando, você está querendo anotar, está lá já escritinho, o Giovanni já colocou direitinho dentro do clube para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Ok, Brandalize, antes de pular para o Brasil, passa então uma régua no USDA, fazer um resuminho bem rápido. O que você diz para os nossos telespectadores? Ó, João, o relatório, no caso da soja do USDA, por que o mercado veio com essa liquidação logo aí já em cima? Por quê? Em função da situação americana, né, que eles estão reduzindo em 2 milhões de toneladas a exportação. Reduzindo a exportação, por quê? Porque a China não está comprando lá, então é lógico. Esse dado do USDA esse é certo, a redução da exportação americana, que faz com que o estoque americano cresça, né? Isso que está aparecendo no relatório. Então, estoque maior americano em função da exportação menor americana. Então, isso que está acontecendo lá do USDA. Isso também impacta no quadro mundial, né? Então, o quadro mundial um pouco de aumento de estoque final, mas a boa notícia, sempre tem uma boa notícia, né? Isso aí vai se equilibrar. A boa notícia é que a demanda mundial foi ajustada em 1 milhão de toneladas para frente. Então, agora está apontada em 425,2 milhões de toneladas de consumo mundial nessa nova safra. Então, o mundo não para de crescer o consumo. Então, isso que é o nosso fator importante, porque nós vamos para uma safra que está projetada a ser maior, provavelmente vai ser maior, e para isso tem que ter consumo maior, né, João? Esse é o ponto. Nesse momento, o relatório ele vai ter a importância de hoje. Segunda-feira, a turma já vai esquecer ele. Então tá, Gleidson, mais uma vez, dá uma piscada para a gente aí no tempo real da soja, do vencimento agosto lá em Chicago, 10,04, está com 9 de perda, o gráfico mostra que já começa uma pequena retomada. Só para também contextualizar, põe o dólar aí, por favor, Gleidson. O dólar está 5,57 subindo. Ei, Lulão, hein? 5,57, beleza. Olha, João, eu acho que nesse momento o investidor, já passado aquele estressinho inicial do relatório, ele está mais olhando o dólar brasileiro em alta de quase 1% do que o relatório do USDA, porque o dólar brasileiro em alta, ele deixa a soja brasileira mais competitiva, porque acaba tendo mais pressão de venda aqui. E isso é um fator aí que pressiona mais, né? Eu acho que esse dólar em alta ele está influenciando mais Chicago do que agora passado aí o fervor do relatório do USDA no caso da soja, né? Quem não entende economia, o que o Brandalista está dizendo? Que com o câmbio, ou seja, com o dólar mais alto, o nosso real está se desvalorizando, ficando mais barato a nossa soja. Tá certo, professor? Nota? Exatamente. A soja fica mais competitiva, né? Porque daí acaba tendo oferta aqui no Brasil, né? Porque o mercado acaba pagando melhor. Agora há pouco o pessoal já me apontando que a soja lá de outubro já está 144, alguns falaram que teria negociado a 145, é a melhor posição aí em 2, 3 semanas. Tá, resumando e mesmo que o tempo com tá queda passando, de Chicago, né? Tá.
Como é que está o mercado brasileiro? Olha, o mercado brasileiro negociou pouco nessa semana. Hoje tem alguns negócios fluindo, mas a semana vai fechando aí provavelmente até o final do dia aí. No máximo, pouco mais de 500, 600 mil toneladas negociadas na semana. É uma semana de um ritmo de negócio um pouco menor que na semana passada, porque nós começamos com aquele susto do Trump, daí vem as tarifas, tudo isso acabou dando uma travada nos negócios, mas agora o pessoal vendo as cotações melhorarem, porque os prêmios seguem muito fortes, né, João? Tá ajudando. E esse dólar mais firme, ele acaba compensando as posições de Chicago aí, que estão enroscadas no 10 dólares, aí não querem sair de perto dele, né? 199 98 13 29 15. 199 98 13 29 15. Está aí na tela o telefone para você entrar no clube, saber dos prêmios, saber do relatório. 7 dias grátis, tá certo? Manda um zap, aí você entra e experimenta. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Relatório, preços do milho, mercado brasileiro de milho, Vlamir Brandaliz. Mostra as cotações aí, João. Ah, é? Mas tem delay. Senão já era, né? Nós temos que ir para o tempo real. Mas estava 10 minutos atrás, às 13h01, o milho lá em Chicago, julho 4,02, setembro 3,97, dezembro 4,14, março 4,31. Ô, Gleidson, dá um tempo real aí para gente ver o milho. É setembro, né? Setembro? Setembro, 4,13. Ok. Agora deixa eu ver o milho no Brasil. Milho no Brasil, base Campinas, também com delay, né? Não, tá quase. Tem 4 minutos? Às 13h21, último contrato do milho lá na B3, julho 62,70, setembro 63,39, novembro 66,86, janeiro 71,30, Dom Vlamir. Na realidade a B3 gostou do relatório, né, João? Porque Chicago ele acabou pegando o efeito manada hoje aí, do pessoal liquidando quase todos lá, porque o trigo também está mais pressionado. Mas aí começando pela B3, daí a gente já comenta os números do uso. A B3, ela está levando em consideração o dólar em alta, né, João? Então, o dólar em alta está ajudando e está mantendo níveis na exportação estáveis. Nós estamos com 65, 66 reais aí na embarque curto, né, do agosto, setembro, e indo para 69, até as chances de 70 reais no Porto Santos aí na posição dezembro. Então, o mercado de Porto segue mantendo posições e a B3 ela está de olho no Porto, né? E de um lado estão vendo que o que andou muito forte no Mato Grosso foi a comercialização das últimas 2 semanas. A colheita andou bem também no Mato Grosso, no milho. E como apareceu muito milho de qualidade mais baixa, milho mais ardido, ele girou porque o pessoal da indústria do etanol acabou comprando ele sem dar os descontos efetivos desse milho, né? Porque vai para etanol, então ele vai transformar em álcool da mesma maneira. E automaticamente girou bastante ali no Mato Grosso. E isso tá com a B3, o pessoal dizendo, não, girou bem, o Mato Grosso já está aí para talvez 60% da safra negociada, já tem indicativo. E tem parte para exportação, então B3 acabou segurando por causa do dólar em alta e o mercado comprador no Porto. Então isso ajudou. Mas os números, se a gente olhar agora passando para Chicago e o USDA, né? O USDA acabou trazendo um relatório que o milho poderia estar em alta, ele não precisaria estar em queda, porque ele trouxe inicialmente o quadro mundial, estoque menor, reduziu o estoque em 800 mil toneladas, ele reduziu a safra mundial de milho também em 2,3 milhões de toneladas, ele manteve o consumo mundial maior do que a produção, então os fundamentos do milho tão bons. Nós temos um déficit importante aí, né? Porque a produção da safra nova, ela está quase 13 milhões, um pouco mais de 13 milhões de toneladas abaixo do que o mundo vai consumir. Então tem um déficit mundial no milho. Os estoques em queda forte também mundiais. Isso é positivo, né? E o quadro americano, que é o do momento, como houve um crescimento da área de 1.900.000 hectares, havia uma expectativa que até a safra viesse acima de 400 milhões de toneladas. E eu acho que a safra, se ela andar muito bem de qualidade, poderia colher 405 milhões. E o que o USDA trouxe? Trouxe 398,9. O USDA reduziu a safra americana em relação ao mês passado.
Só que ele também acabou reduzindo um pouquinho o consumo americano lá. Então, 324,7 para 323,5. Pequena queda no consumo americano de milho. Isso trouxe aí também, se a gente olhar o USDA, ele trouxe queda no estoque americano final. Então, isso é positivo. Então, por isso que eu citei, o milho não precisaria estar trabalhando negativo. Então, ele está nessa condição porque ele está no efeito manada, sendo pressionado pelo trigo, que também está embaixo, e a soja, que também não viram nada de vantagem no relatório. Mas o relatório do milho é positivo. Vamos ver se tem alguma coisa nova com relação à Ucrânia. Sem novidade. Os números são iguais. Safra da Ucrânia 30 milhões e meio. Safra da Rússia 15 milhões. Exportação de ambos aí 3,6 da Rússia, 24 da Ucrânia. Safra brasileira de milho 25, 26, 131 milhões. O Brasil vai exportar 43, aponta o USDA. A Argentina 53, o USDA aponta 37 exportação. E vamos lá para os importadores. Quem importa aí nessa guerra comercial? A importação de milho da China, 10 milhões. A importação do México, 24 milhões e 800. Esse é o maior importador mundial aí, né? Que compra dos Estados Unidos. Japão, 15 milhões e meio de importação. Outro que compra muito milho americano. E Coreia, 11,5. Esses são os 3 maiores importadores dos Estados Unidos que estão levando pancada aí do pacote do tarifaço também, né? E a União Europeia, que é outro grande importadora, né? Com 20 milhões e meio. Então, esse é o quadro do milho, efetivamente, né? Então, esse é o ponto. Mas nós estamos com o maior volume de exportação de milho para o Irã. Aqui no Brasil. Vamos correr que nós temos uma entrevista aí. O senhor está convidado para ouvir e acompanhar a entrevista importante com o advogado Emanuel Pessoa, especialista em comércio internacional, especialista nesses conflitos aí de tarifas, daqui a pouquinho para ele nos dizer o que vai acontecer, porque o relatório do USDA está olhando para fora, né, a realidade. Agora, daqui a pouco a gente tem a questão das tarifas. Mas hoje é sexta-feira, rapidão, Vlamir Brandalize, notícias do arroz com Vlamir Brandalize. Vamos lá, João, os produtores gaúchos aí, conversando com eles pela manhã, continuam sem apoio nenhum do governo, né, de compra de estoques, garantia de preço mínimo. Mercado do arroz segue sem novidades já pelo segundo, quase terceiro mês, quase parado, né? 62, 63 reais ali na fronteira oeste, o arroz comercial. 57 o arroz paparbo ali na fronteira oeste. Nos estados centrais, arroz aí na faixa 75, 85 reais, não tem mudado. Ao produtor não tem mudado nada, os negócios seguem a conta-gotas. No varejo, muita promoção no varejo, tem arroz de 15 a 35 reais, a maioria das marcas de 18 a 25. Arroz baratíssimo, menos de 80 centavos de dólar. O quilo é o mais barato do mundo no varejo brasileiro, João. Esse é o quadro do arroz, produtor reclamando. E o que a gente vê é que a área da nova safra deve cair. É isso que vai apontar. A Conab aumentou a estimativa de safra dela, de arroz também. Era 12,1, agora veio 12,3 milhões de toneladas no relatório dessa semana. Então, esse é o quadro do arroz. Semana fechando, calma. Arroz baratinho no varejo. É isso que está acontecendo com ele. Então, vamos saber agora do feijão. Então, mercado do feijão com Dom Vlamir Brandalize. Esse também o pessoal está colhendo, né? Que nem o pessoal te comentou aí, está em fase de colheita de feijão ainda, da segunda safra. Tem feijão entrando da linha do Carioca. Feijão preto praticamente já fechou a colheita, mas tem muita oferta. Começo desse mês de julho ainda os empacotadores não vieram muito para o mercado, a ponto que as vendas aí nas próximas 2 semanas de feijão devem ficar muito acomodadas e deve voltar mais forte em agosto. Por isso que o feijão nessa semana também esteve muito fraco. Feijão carioca aí de 160 a 200 reais, o feijão comercial 8, 8,5. Feijão nobre aí, o carioca 9,5, 10. Vai de 190 a 220, 230 no máximo dos comentários, mas poucos produtores querendo vender. E feijão preto de 130 a 140 reais os indicativos, também muito calmo, porque tem uma oferta grande de produto no mercado, tem colheita e terminando a colheita nos próximos dias, o mercado deve começar a se acomodar, né? Porque no varejo tem o feijão aí abaixo de 4 reais o quilo em promoção, que também está girando, o consumidor está levando, o consumidor está comendo arroz, feijão, ovo.
mas ainda não está trazendo reflexos efetivos nas cotações. A semana vai fechando feijão também bastante fraco. Cotação fraca para o produtor, João, é sinal de que a primeira safra de verão de feijão também vai perder área. Para onde vai essas áreas de arroz e feijão? Soja. Soja vai ganhar arroz, feijão e milho, vão perder área para soja. É isso que vai acontecendo para esse fechamento de semana, aquela correria. João Batista está nervoso. Eu estou. E é bom que você fique também, porque a situação é preocupante. Mais uma vez, eu insisto, fique conosco. Daqui a pouco, o doutor Emanuel Pessoa, especializado em conflitos tarifários, conosco, exclusivo aqui no Tempo e Dinheiro. Um instante só. Vá tomar seu vinho. Muito obrigado, Vlamir Brandalize. Até a segunda. E vamos em frente. João Batista, só eu terminando de analisar o relatório, só para você não ficar tão assustado, essa crise provavelmente vai passar porque o quadro mundial de alimentos, levando em consideração a grãos, existe um déficit. Nós estamos comendo mais do que o mundo está produzindo. Então, não está sobrando produto. Então, com guerra ou sem guerra, nós vamos ter para onde vender. Então, isso é importante para o produtor que está se preparando para a nova safra. Muito bom. Bem ponderado a sua posição. Tomara, né, que todos sigam a sua informação aí, Vlamir Brandalize. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente. Até segunda-feira, então... João Batista. Muito bom. Até segunda. Daqui a pouco, o advogado Emanuel Pessoa. Vamos passar antes os preços dos hortifrutis. Vamos falar... mas antes o preço do trigo, né, Gleison? Vamos ver o preço do trigo depois do relatório de hoje. O trigo zerou julho, mas os negócios estão para setembro em queda de 7,25. O bucho do trigo em Chicago a 5,47, dezembro 5,67, março 5,85. São os preços do trigo. Nós vamos atualizando os preços ao longo do programa. Deixa eu colocar mais uma vez o tempo real aí, Gleison, das bolsas, só para a gente ver como é que parece que o pessoal está recomprando os contratos de soja 10,06, 10,06, mas a queda é de 0,60 depois do relatório da oferta e demanda que saiu agorinha. O milho, 0,51 de queda, 4,18. Trigo, 1,25 de queda, 5,47. Café continua no vermelho, a 286 centes. Açúcar no verde, a 16,52. Algodão, 67,37. E o petróleo em alta de quase 3%, 68,53 dólares o barril. E o ouro também subindo. Muito que bem. Vamos, enquanto a gente entra em conexão com o doutor Emanuel Pessoa, vamos saber dos preços dos hortifrutis, das hortaliças, que é a base da agricultura brasileira, com Sérgio Braga. Notícias dos hortifrutis no ar, Gleison. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Estamos sempre relatando que o apoio é da LS Tractor e a apuração feita pelo CPEA. Começamos pelo preço do leite pago ao produtor no Espírito Santo, captado no mês de maio, a R$ 2,63 mais 14 o litro. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, FOB em Santa Maria de Jetibá, a R$ 159,77. Cebola amarela híbrida, tipo 2, ao beneficiador no Vale do São Francisco, o saca de 20 quilos a R$ 25,75. Tomate salada longa vida 2A no atacado em Campinas, a caixa de 20 quilos a R$ 50. Tem a laranja para a indústria no estado de São Paulo, a caixa de 40,8 gramas, ou 40 quilos e 800 gramas, a R$ 44,00 mais 29 centavos. Lembrando mais uma vez que a apuração feita pelo CPEA dos hortifruti tem oferecimento da LS Tractor. Bom, temos o mercado de mandioca também hoje. Nós podemos falar com o Fábio Isaías Felipe antes do doutor Eduardo Pessoa. Vamos lá, mercado de mandioca. Vamos direto. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você acompanhando o canal Tempo e Dinheiro. Agora é o momento de conversarmos sobre o mercado da mandioca. Bem, nessa semana estamos observando situações distintas entre as regiões que o CPEA acompanha. No Paraná e no Mato Grosso do Sul, a oferta tem avançado mais lentamente, diferente do que tem ocorrido no oeste do estado de São Paulo. Diante disso, no estado de São Paulo, as quedas de preços têm sido mais intensas. Já em Mato Grosso do Sul e no Paraná, estamos observando, pelo menos por hora, um mercado praticamente estável.
Quanto ao mercado dos derivados, tem-se havido uma leve melhora na movimentação, acontecendo um pouco mais de negócios efetivos no mercado de fécula e também para a farinha. No entanto, as cotações desses derivados ainda vêm recuando um pouco. Então, de modo geral, podemos considerar que nesta semana os valores ainda recuam, porém numa intensidade menor, tanto para a mandioca quanto para os derivados. Vamos ver no fechamento de sexta-feira como isso fica, e na segunda-feira voltamos aí com o fechamento dessa semana. Até mais! Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Muito bem, daqui a pouco, dentro de instantes, o advogado especializado em guerras tarifárias, vamos dizer assim, o doutor Emanuel Pessoa conosco, está fazendo a conexão. Enquanto isso, deixa eu fazer um aviso aqui para vocês. Hoje, sexta-feira, temos um programa do Marcas e Máquinas, notícias das marcas, e tem as informações sobre as máquinas agrícolas do nosso país no ar com a Elaine Valdez. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana. E a Valtra lançou agora no mês de julho a sua campanha anual Mês dos Valtreiros, homenageando clientes que fazem parte da história da marca. Produtores rurais de todo o Brasil podem enviar áudios ou vídeos via WhatsApp com histórias marcantes vividas com máquinas Valtra. As 10 melhores narrativas serão transformadas em animações e publicadas nas redes sociais da marca no segundo semestre. A iniciativa celebra o aniversário de 65 anos da marca no país e busca valorizar quem contribuiu para o desenvolvimento da agricultura brasileira. O assunto agora é Feira Internacional e os ingressos para a Agritécnica 2025, feira que acontece em novembro na Alemanha, já estão à venda na bilheteria oficial e o interesse é grande. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a nossa correspondente internacional, Sara Kischoff, direto da Alemanha. Olá, Sara, os ingressos já estão à venda mesmo 4 meses antes? Olá, Elaine, olá a todos aí no Brasil. Pois é, aberta a venda de ingressos para essa gigante de máquinas agrícolas que acontece dentro de 4 meses e que já atrai, evidentemente, o interesse do público. A feira espera receber este ano 430 mil visitantes e mais de 2.700 expositores, com um novo conceito de 7 dias e 7 tópicos. Com o tema Touch Smart Efficient, a Agritécnica 2025, principal feira comercial do mundo para máquinas agrícolas, ocorre de 9 a 15 de novembro em Hannover, aqui na Alemanha. E todas as empresas líderes do setor internacional de equipamentos agrícolas já confirmaram participação para esse grande evento e nós também, né, Elaine? É com você. Obrigada, Sara, pelas informações. Lembrando que a equipe do Marcas e Máquinas estará presente na Agritécnica, trazendo as últimas novidades da mecanização agrícola mundial. E agora eu tenho uma informação importante para você que é fabricante de máquinas agrícolas ou empresas de software que vão expor na Expo Inter 2025, feira que acontece em Esteio, Rio Grande do Sul, no final do mês de agosto. Os expositores têm até o dia 31 de julho para se inscrever gratuitamente na 36ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra. As categorias são Novidade Agricultura de Escala, Agricultura Familiar e Inovação Digital. O foco do prêmio é reconhecer e incentivar a inovação no campo, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do setor. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Mas sempre lembrando também que conteúdo inédito do Marcas e Máquinas já está no ar no canal do Marcas e Máquinas no seu YouTube. A Elaine Valdez sobe todas as informações todas as quintas-feiras. Então entre lá no YouTube Marcas e Máquinas e você atualiza as informações das máquinas. Bom, agora vamos atualizar as informações do nosso país, da nossa economia, do nosso futuro com essa guerra tarifária. Nós hoje abrimos com uma boa informação que o presidente Trump diz que pode conversar com Lula, isso é imprescindível, mas temos que entender essa guerra tarifária, esses 50% de tarifas, a retaliação que o Lula está ameaçando fazer, a tréplica de Trump, isso que nos preocupa, e também essa tal de seção 301,
Vamos falar com um especialista nesse assunto, o doutor Emanuel Pessoa, advogado especialista em comércio internacional. Doutor Emanuel, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Como é que o senhor entende essa guerra tarifária, esse 50% de tarifas sobre o Brasil? A gente diz também que é uma sanção política. Qual é a sua visão, doutor Emanuel? Olha, na verdade, esses 50% de tarifas não tem absolutamente nada a ver com o que foi declarado. O que está declarado aí é que essas tarifas teriam a ver com a eleição do Bolsonaro, com a questão das big techs americanas. E não tem nada a ver. Isso tem a ver unicamente com uma coisa, com a insistência do governo brasileiro em desvalorizar o comércio internacional. Essa insistência do governo brasileiro é o que preocupa os Estados Unidos, porque hoje o governo americano consegue financiar a sua gigantesca dívida pública, porque todas as pessoas precisam comprar dólar para fazer relações de comércio internacional. Isso faz com que os Estados Unidos tenham a capacidade de se financiar muito barato. Então, mesmo a dívida americana sendo uma dívida de mais de 30 trilhões de dólares, eles conseguem se financiar pagando aproximadamente 3, 4% ao ano. Então, se você desdolarizar o comércio internacional, os Estados Unidos perdem nisso e vão ter que começar a pagar taxas de juros como as do Brasil, 10, 11, 12, 13, 14, 15% ao ano para financiar a dívida, que torna insustentável a economia americana quebraria. Doutor Emanuel, nós estamos com um probleminha no seu áudio. Eu acho que o seu aparelho está com reverberação, tem 2 áudios. Você consegue baixar o retorno? O senhor diminuiu o... Não, aí não, acho que é do seu retorno. O senhor tem condições de... Em inglês, é do retorno que o áudio está sobrepondo. Isso, doutor. O senhor zerar aí... Melhorou, Gleidson? Doutor Emanuel, fale conosco, por favor. Na verdade, o barulho que deu aqui é porque... Não, tá. Em inglês, não está bom ainda, né? Tem gente gritando, velho. Eu acho que é isso que está pegando o barulho. Doutor Emanuel, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma outra informação e retornamos para o senhor já. Vamos melhorar o seu áudio. Então, vamos ao mercado de café com o Sérgio Braga, no ar. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, vamos ao mercado do café, que, bom, essa cotação não leva em consideração porque foi travada às 11 horas da manhã. Portanto, vamos direto ao tempo real, Gleidson. Todas as cotações no mercado de café apresentando queda de 0,20% nesse momento, a $2,87 mais 20. Esse é o café negociado em Nova York. Em Londres, tem todas as posições também? Será que a gente consegue em tempo real? Tá aí. Essa sim está atualizada. Setembro, 286,70, 0,38 de queda. Dezembro, 280,55, 0,55 de queda. O março, 274,80, recua 0,63%. Maio, 269,75, queda de 0,61%. Aí sim, em tempo real, o café recua em Nova York. Na B3, o que a gente observa também, em linha com... né? Descolado, né? O café está descolado na B3. A B3 está descolada de Nova York nesse momento. Setembro a $352,70, alta de 1,06%. Dezembro, $341,75, alta de 1,23%. Chama atenção, portanto, o café em Nova York recua nesse momento, na B3 sobe. E lá na Bolsa de Londres, o café negociado a $3.238 por tonelada, uma queda de 2,26%. Nós temos o Bruno Lopes para comentar o mercado do café. Aliás, Bruno, boa tarde para você. Sextou! Com uma boa tarde para vocês, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. E a pergunta de sempre, vocês estão bem? Pessoal... A Arábica essa semana se segurou muito bem acima dos $280 por libra, enquanto que o nosso querido Conilon perdeu os $3.500 por tonelada na Bolsa de Londres. Direções opostas, hein, pessoal? Independente de tarifaço. Falando de tarifaço que ainda está dando muito pano para manga, vamos lá. E se essa tarifa realmente vier no dia 1º de agosto? Vou apresentar apenas 2 lados, pessoal, aqui, de uma infinidade de possibilidades que podem ocorrer no mercado.
certo? Apesar de eu achar que isso não vai acontecer e eu vou dizer o porquê. Uma tarifa neste valor faz com que o preço interno no mercado americano do café vai subir drasticamente. Lembrando, pessoal, o Brasil é o maior fornecedor de café dos Estados Unidos e os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo. Olha os dois lados aí. Bom, a grande questão é, se eles colocarem essa tarifa gigantesca sobre o café brasileiro, vão comprar café de quem? Pessoal, ninguém tem a capacidade de atender eles como o Brasil tem. Ninguém, certo? Outra questão, internamente, a gente falou do mercado americano, internamente o que poderia acontecer com os cafés daqui? A gente pode ter, de uma hora para outra, uma sobra de café que seria exportado, que vai ficar no mercado interno, e isto poderia causar o prêmio pago por esses cafés, ou seja, aquilo que o comprador paga por esses cafés, esse prêmio pode ficar muito negativo de uma hora para outra, pela quantidade de oferta aumentada drasticamente. Bom, independente do preço de bolsa vigente da época. Certo, vamos lá. São tudo possibilidade, pessoal, mas no fim, eu acredito que tudo apenas vai gerar só volatilidade como sempre. E a gente tende a voltar à normalidade depois disso. Eu acredito que essa tarifa nem vai ser colocada à prática, por tudo isso que eu citei, e são poucos pontos, veja você. Enfim, no final das contas, é tudo retórica. Bom final de semana para vocês. Semana que vem eu tô de férias, mas se Deus quiser, dia 21 eu tô de volta. Um forte abraço e fiquem com Deus. Muito bem, obrigado ao Bruno Labs. Agora sim, vamos voltar ao advogado Emanuel Pessoa, especializado em comércio internacional, vivenciou a guerra tarifária dos Estados Unidos com a China, o senhor estava na China, ficou lá na China 1 ano e meio, de volta ao Brasil. Então, como é que o senhor vê, doutor Emanuel, com a sua experiência, essa imposição de 50% de tarifas do Trump sobre o Brasil? Essa imposição de tarifa do Trump ao Brasil não tem absolutamente nada a ver com o que está naquela carta. Aquela carta dá a entender que as tarifas têm a ver com Bolsonaro e com empresas de tecnologia dos Estados Unidos que, em tese, teriam sofrido restrições à sua liberdade de expressão. Na verdade, quem acredita nisso é muito ingênuo, porque todos nós já vimos ao longo das nossas vidas os Estados Unidos abraçados com ditaduras quando isso foi lucrativo para os Estados Unidos. Então, se hoje o governo brasileiro tivesse alinhado com os interesses americanos, o Trump estaria usando um boné escrito Xandão, não teria essas críticas ao Alexandre de Moraes. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é que o grande problema é que o Brasil tem insistido na desdolarização do comércio internacional. O Brasil vem sendo o capitaneador da ideia de se constituir uma moeda dos BRICS, ou de uma cesta de países, que iria substituir o dólar nas transações internacionais. Se isso acontecer, o poder americano desaba. Por quê? Porque hoje os Estados Unidos conseguem financiar sua dívida pública, que é gigantesca, de mais de 30 trilhões de dólares, porque todo mundo faz comércio internacional em dólar. Então, quando um sujeito lá no Japão exporta para a Coreia do Sul, ele vai movimentar dólares e aquilo dá dinheiro para o governo americano. E também por isso o financiamento dos juros da dívida americana é muito baixo, 3%, 4% ao ano. Mas se eles perdem essa questão do dólar, de ser a grande moeda das transações internacionais, os americanos vão passar a pagar taxas de juros parecidas com as nossas, 10%, 11%, 12%, 15%, e com isso eles iriam quebrar instantaneamente, porque não tem quem consiga pagar 15% de juros sobre 30 trilhões todos os anos. Então, do seu entendimento, nós vamos para um conflito ou vai imperar o bom senso? Ou seja, haverá uma retaliação por parte do Brasil? É impossível saber, mas na sua concepção, o que vai acontecer e quais são as consequências? Eu vi um meme muito engraçado dizendo que as pessoas estavam muito ansiosas que o Lula aplicasse a reciprocidade, porque se ele aplicasse a reciprocidade, a taxação de produtos americanos seria só de 50%. Enquanto, se você parar para verificar, o preço do iPhone no Brasil é mais de 100% maior do que o preço do iPhone nos Estados Unidos. Por quê? Porque para chegar no Brasil tem imposto de importação, ICMS, IPI, II e tantos outros agregados, né? Isso faz com que a tributação dos produtos estrangeiros no Brasil seja superior, em média, a 100%. Então, a RICO, quando o governo Lula fala em retaliação, em equalizar, o que ele quer dizer é que ele vai aplicar, além dos tributos que já existem, a mesma tarifa que o Donald Trump estaria aplicando. Só que isso é de uma idiotice tão grande, porque o Trump mesmo já disse que se o Brasil impuser tarifas adicionais aos Estados Unidos, os Estados Unidos vão compensar aumentando ainda mais as suas tarifas sobre o Brasil. Ou seja, nós estaremos, na prática, eliminando o comércio internacional entre Brasil e Estados Unidos.
A questão do bom senso vai depender unicamente se esse governo vai abandonar a política de relações exteriores de grêmio estudantil, de grêmio universitário, de sarau de federal, e vai passar a aplicar uma política de Estado no qual a gente entende que nós somos o país mais pobre, que nós precisamos muito mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos dependem da gente, que nós queremos vender para eles e que os Estados Unidos são os nossos principais compradores de produtos industrializados. Embora a China seja o principal da nossa balança comercial, para a China nós vendemos principalmente commodities. Para os Estados Unidos também vendemos commodities, mas também vendemos muitos produtos industrializados. E aí o bom senso poderia vir a imperar se o governo entender que é o seguinte: não adianta fazer bravata às custas da renda do trabalhador brasileiro, não adianta fazer bravata às custas da destruição do nosso agronegócio, porque isso diminui a entrada de dólares no país, que é o que segura hoje as contas públicas, porque, do contrário, o Brasil já teria ido à peca há muito tempo. Pois é, o senhor quer dizer o seguinte, basicamente, né, para imperar esse bom senso, tire os radicais da sala e chamem os adultos, as pessoas de bom senso, para negociar isso. É isso. Olha, como é que você imagina o seguinte? A gente tem um governo que tem grandes membros do governo que demonizam o agronegócio. Você tem um governo que incentiva a invasão de terras produtivas. Como é que uma situação dessa pode acontecer? É o agronegócio que sustenta a balança comercial brasileira. Se é o dinheiro que o agronegócio traz do exterior, impede a economia brasileira de ir à falência. É simplesmente jogar contra. Então, quando a gente vê essas pessoas ideológicas, elas querendo falar mal do agronegócio, elas estão indo contra o país, apostando numa política do quanto pior, melhor. E isso é lamentável, porque o agro, o produtor rural, hoje é quem segura a economia brasileira. Todos os anos a economia brasileira cresce em ridículos 2%, 1,5%, às vezes cresce um pouquinho mais. Quando você vai olhar qual foi o PIB que cresceu disparado, é o PIB do agro, cresceu 4, 5, 6, 7, 8. Se você olhar o PIB industrial, todos os anos é praticamente zero. Tá? Então é o agronegócio que segura o Brasil. Então os adultos na mesa, os adultos na sala, eles iriam chamar a turma do deixe disso. Porque, veja, quem deveria ter o maior interesse em desdolarizar a economia internacional seria a China. Se você olha, a China praticamente não fala disso. Por que o Brasil que fica falando? A gente tem tão pouco a ganhar com essa discussão e não faz o menor sentido. A China não quer desdolarizar a economia internacional agora, porque a China tem trilhões e trilhões de dólares guardados. Se desdolariza a economia agora, esses dólares não valem nada. O Brasil é um dos maiores credores da dívida pública americana, da dívida externa americana. O Brasil querer desdolarizar a economia internacional agora, ele perde todo esse investimento. Então, a desdolarização ela vai acontecer naturalmente com a ascensão econômica da China. Essa ideia do Brasil de querer acelerar isso, é querer ter um protagonismo que não condiz com o tamanho da nossa economia e que nós não ganhamos nada com isso. Nós não aumentamos as vendas para a China, não aumentamos as vendas para a Rússia, não aumentamos as vendas para o resto do mundo, porque defendemos uma desdolarização. Então, de que adianta entrar numa briga com o nosso segundo maior parceiro comercial se nós não ganhamos absolutamente nada com isso? É política de grêmio. Só ganha bravatas políticas. Mas vamos lá. O senhor veio da China, o senhor vivenciou o embate entre Trump e Xi Jinping e eles chegaram a um acordo. Eu gostaria que o senhor relatasse lá dentro da China como é que o senhor viu isso e depois as consequências e que serve de exemplo para nós aqui na nossa batalha. É óbvio que eles iam chegar a um acordo, porque a economia americana e a economia chinesa elas são muito interconectadas. Se você prejudica demais a economia chinesa, você prejudica a economia americana. Se você prejudica demais a economia americana, você prejudica a economia chinesa. E é por isso que as pessoas falam, a China e os Estados Unidos um dia podem entrar em guerra. Não vão, porque você só entra em guerra quando você tem um benefício com a guerra. As duas economias são tão interconectadas que se você tiver uma guerra entre Estados Unidos e China, os dois países se arruinam economicamente. Então era óbvio que eles chegariam em algum acordo. E o Trump impôs tarifas muito pesadas como uma tática de negociação. Quem entende de negociação sabe que um negociador do tipo transacional, que é aquele que não se importa com relacionamento de longo prazo, ele vai utilizar os argumentos mais duros e vai simplesmente não se preocupar em como ele é visto, desde que ele obtenha os objetivos dele. E foi o caso do Trump, que foi chegar numa tarifa para a China de 50%. Então, era óbvio que ele chegaria a um acordo. A dificuldade era saber qual era o percentual. Só que quando o governo brasileiro se comporta dessa maneira, fazendo bravatas, quando nós não temos cacife para isso, veja, a China tem cacife para bater de frente com os Estados Unidos, nós não temos. Nós deveríamos simplesmente enviar os aditos comerciais profissionais para discutir o que tem que ser feito para melhorar as relações e tentar contemporizar isso, porque isso é emprego do trabalhador brasileiro, isso é a renda, isso é a nossa balança comercial. Os adultos na sala precisam pensar nas consequências. Uma criança, ela decide não entrar num determinado trabalho porque ela não gosta do trabalho. Um pai de família ou uma mãe de família,
não quer saber se o trabalho deixa ele feliz ou não, ele quer botar prato de comida na mesa da sua família. Então, os adultos entendem os sacrifícios que têm que ser feitos pelos resultados. As crianças apenas fazem birra. Muito bem, bem sensato. Eu vou chamar já já o Sérgio Braga, que tem uma pergunta para o senhor, mas é fundamental a gente ter essa análise, porque nós temos dois cenários, né? Nós temos a guerra tarifária, esse ajuste tarifário que o Trump exige, porque foi a política que eu elegeu com essa tese da América em primeiro lugar, beleza. Tem a questão da tarifa, mas tem também a sanção econômica por causa da política. E aí o Lula fica esbravejando, dizendo que vai retaliar, que foi uma ofensa e tal. Se retaliar, aí o Trump promete triplicar. É o fim do mundo. Como é que o senhor vê isso? Olha só, vamos pensar numa coisa simples. O Brasil é o país pobre, nós somos o país com pires na mão. A gente precisa do dinheiro americano. Os americanos, praticamente, na proporção do comércio que os americanos têm com o resto do mundo, o Brasil é praticamente insignificante. Então, se o Brasil perder, se os Estados Unidos perder o Brasil, eles vão comprar carne da Argentina, eles vão comprar carne da Austrália, eles vão comprar produtos naturais de outros países, ou vão começar a produzir localmente. E o que acontece com o Brasil? A gente vai perder o segundo maior mercado exportador. Quem é que vai conseguir absorver o mesmo volume que os americanos? Os chineses não vão conseguir absorver o volume dos americanos de um dia para o outro. E se conseguissem, que ótimo, mas a gente está perdendo um outro negócio, podia ter esse volume a mais. Então, quando você para pensar em fazer política para agradar a base partidária, isso não se coaduna com o papel de um estadista. O estadista, ele pensa no que é bom para o país e não no que é bom para os partidários dele. E nesse ponto principal do Brasil, a gente precisa entender que nós somos o país pobre que quer vender. Então, tem que ter mentalidade de vendedor. O vendedor, ele tenta entender as dores do seu cliente. E a gente, em vez de entender as dores do cliente, a gente simplesmente fica reafirmando princípios que não vão resolver o problema. E aí, a separação entre o que é o mundo ideal e o que é o mundo dos fatos. No mundo ideal, cada país é lei para reafirmar sua soberania. Se ele for atacado, ele tem que reagir com brilho, etc. Esse é o mundo ideal. Mas no mundo ideal, ninguém atrasa pagamento de imposto. No mundo ideal, ninguém comete crime. No mundo ideal, a justiça sempre é justa. No mundo ideal, o herói sempre vence o vilão. O que é o mundo real? O mundo real é o sistema tributário é injusto, a justiça brasileira não funciona, os vilões lá que roubam o orçamento corpo mandam muitas vezes em grandes nacos da administração pública. Nós não temos capacidade de fazer valer a nossa vontade em fóruns internacionais. Então, esse é o mundo real. O que nós vamos fazer? Nós vamos entender o que é o mundo real e nós vamos partir para ser vendedores. Tá? Você vê como a política brasileira é tão tacanha e os dois principais turistas do mundo hoje são o turista americano e o turista chinês. O Brasil exige visto dos dois países para visitar o Brasil. Como é que você impõe visto para essas pessoas do turismo local? Por causa da reciprocidade. Pessoal, o turista americano é o que mais gasta no mundo. A gente deveria facilitar a vinda desse turista para cá. Dane-se que eles exigem visto para o Brasil. Nós queremos vender. Se eles não querem o nosso dinheiro, parabéns. Nós queremos o dinheiro deles. Mais claro, impossível. Sérgio Braga, você está conosco? Sim, João Batista, boa tarde, doutor Emanuel. A pergunta é exatamente sobre essa questão toda, né? Que o momento exige cautela, exige diplomacia, mas ao citar o Bolsonaro na carta enviada ao Lula, Trump enviando essa carta ao Lula, tornou-se uma questão, uma sanção quase que política ou política, né? E ao que tudo indica, o governo brasileiro quer dobrar a aposta e enfrentar para o embate os Estados Unidos. Isso não é nada bom, não? Olha só, vou te falar uma coisa, o Trump deu um presente para o Lula assim, gigantesco, tá? Porque na eleição que vem, das eleições presidenciais que vem, se você tivesse colocado um mendigo bebum da esquina para competir com o Lula, ele ganhava, porque a economia vai mal. Tudo que acontece no dia, a gente vê meme do Haddad chamado de taxade, né? Os empregos que são gerados são de baixa qualidade. O Brasil só tem notícias econômicas tenebrosas. Então, se eu tivesse colocado um bêbado da esquina, um mendigo, um desconhecido, que fosse para competir com o Lula, ele ganhava nas próximas eleições. Então, a direita estava brigando para ver quem iria ser o nome da direita, porque era praticamente certo ser o próximo presidente da República. Aí vem o Trump e questiona o Bolsonaro desnecessariamente, tá? E aí isso faz com que você tenha a questão do patriotismo, porque fica parecendo que uma potência estrangeira está querendo interferir na política interna brasileira. Então, o Trump andou muito mal em fazer isso, porque ele simplesmente ressuscitou o Lula. E aí existe uma coisa que as pessoas precisam entender, que é a seguinte: países não têm amigos, países têm interesses.
Então, os Estados Unidos não dão a mínima, tá, quem é o presidente do Brasil, desde que ele esteja alinhado com os interesses americanos. Tanto que é conhecido que os americanos abraçam as ditaduras que são alinhadas com os Estados Unidos. As que não são, aí eles tentam exportar democracia. Então, a gente precisa parar de fingir que o mundo é cor-de-rosa, entender como ele funciona de verdade e deixar muito claro o seguinte: o Trump faz essa defesa do Bolsonaro porque quando o Bolsonaro era presidente, o Brasil era ideologicamente alinhado aos Estados Unidos. O Lula é totalmente desalinhado com os interesses americanos, muito mais alinhado com a China, e por isso o Trump, obviamente, achou que estaria aí incentivando a direita brasileira e achou que o governo brasileiro iria ceder rapidamente e, portanto, ele iria conseguir facilitar a volta do Bolsonaro à presidência. Isso foi super mal calculado, como foi também na questão do Canadá, quando ele impôs tarifas ao Canadá e falou de anexar o Canadá como 51º estado americano, o que ressuscitou a esquerda canadense que ia perder as eleições. Então, o Trump não deveria ter feito isso, tá? Se meteu no assunto interno brasileiro e deu um baita combustível eleitoral para o Lula. Você pode ter certeza que na próxima pesquisa de avaliação de popularidade, o Lula vai dar um salto de popularidade, porque ele vai aparecer como defensor da soberania nacional. As pessoas toleram muito mais dificuldades econômicas do que elas toleram a desonra, do que elas toleram a intromissão. Então, isso que o Trump fez, na verdade, vai galvanizar as pessoas ao redor do Lula por um bom tempo. Ok, mas tem a parte das bravatas e das questões partidárias, nós estamos, como você disse, né, doutor Emanuel, o mundo real. E os especialistas em negociações internacionais estão lembrando que existe uma tal de Seção 301, que vem a ser um protocolo comercial dos Estados Unidos, que podem ser utilizados contra o Brasil, colocando o nosso país como pária na sociedade, no planeta, em termos de comércio, evidente, né, nos colocando junto ao Irã, colocando junto à Venezuela e até mesmo impedindo que a gente venha a comercializar com os Estados Unidos. Tem mesmo essa preocupação, doutor Emanuel? O Brasil não seria um pária global, o Brasil seria um pária para os Estados Unidos. Passou o tempo em que ser um pária para os Estados Unidos necessariamente virava um pária global, porque vários desses países que os Estados Unidos não têm relações comerciais ou que eles embargam, acabam conseguindo fazer comércio, por exemplo, hoje com a China. O que acontece na Seção 301 é que ela investiga práticas que são consideradas comercialmente injustas e podem levar a sanções extremas nos Estados Unidos. Só que é óbvio também que na política americana, no final do dia, eles também não querem perder um país do tamanho do Brasil para a esfera de influência chinesa de forma completa e integral. Então, algum tipo de contemporização, de meio termo, vai ser alcançado. Até porque o Trump ele tem um histórico de, primeiro, colocar posições muito extremas nas negociações, para depois chegar no meio termo, que é mais ou menos o que ele queria. Então, como eu mencionei antes, ele é um negociador transacional. Ele não se preocupa com um bom relacionamento futuro com a outra parte. Ele só se preocupa em receber o que ele quer. E provavelmente o que ele quer é que o Brasil dê uma freada nesse discurso excessivo de desdolarização do comércio internacional. E a RICO, essa desdolarização vai acontecer com o tempo, mas ela vai acontecer de uma forma relativamente suave. E o Brasil também, a rigor, hoje não ganha nada sendo garoto propaganda da desdolarização. Isso não aumenta as nossas vendas, isso simplesmente é um posicionamento político. E se não aumenta as nossas vendas e antagoniza o nosso segundo maior comprador, é uma perda de tempo, porque é algo que vai acontecer, é algo que não beneficia de forma imediata o Brasil, e quem mais se beneficiaria é a China, não está propondo isso de forma intensa no cenário internacional. Então, por que nós fazemos isso? Porque é uma política de relações exteriores partidária e não de Estado. Muito bem, bem esclarecedor, né, Sérgio Braga, as posições do advogado Emanuel Pessoa, especializado em comércio internacional, e a gente agradece muito a sua participação, doutor Emanuel, contamos com a sua presença mais vezes conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Sérgio, João, muito obrigado, eu sou sempre um grande fã do agronegócio, eu acho que qualquer pessoa que consegue somar 2 com 2 e chegar a 4 no Brasil, sabe que sem o agronegócio o Brasil já estava falido, tá? Não tem meio termo. É de onde vem o grosso do dinheiro das exportações. E o agronegócio brasileiro segura, sim, a economia nacional. As pessoas adoram falar da Faria Lima aqui em São Paulo, mas se você não tivesse o agronegócio, nem dinheiro na Faria Lima tinha. Então, é muito importante a gente sempre tentar trazer as coisas mais atualizadas para o agronegócio e procurar defender essa riqueza que nós temos. É claro que, para mim, o ideal é que a economia brasileira fosse também uma potência industrial. Mas nós sabemos que, infelizmente, nós não temos as condições de ser uma potência industrial
E graças a Deus, o pessoal do agronegócio conseguiu superar toda a dificuldade que os diversos governos brasileiros, os diversos congressos nacionais criaram legislativo e administrativamente ao longo do tempo. Porque para você vencer no Brasil como empresário, você luta contra o teu próprio governo, que é algo que é praticamente inédito no resto do mundo. Pois é. Observações importantes e pertinentes. Emanuel, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Vamos em frente. Deus abençoe, meus amigos. Tchau, tchau. Muito bem. Sérgio Braga, vamos voltar ao nosso, para encerrar, as notícias da pecuária. Uma sexta-feira tradicionalmente com poucos negócios, assim tem sido ao longo dessa primeira quinzena do mês de julho. As negociações apontam as indústrias com escalas mais alongadas, o que dá uma certa tranquilidade e, é lógico, atenções voltadas principalmente para essa questão do tarifaço. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento, negociações mistas. Abriu o mercado dessa forma e permanece assim nos últimos contratos negociados na B3. Julho, a R$ 302,70 por arroba, 0,26% de queda. Agosto, R$ 310,55, 0,27% de queda. Setembro, alta de 0,19 a 317 por arroba. Outubro, a 324,15, alta ligeira de 0,05%. Mercado físico, hoje, a apuração feita pelo Scott apontou 6 praças entre 32 pesquisadas diariamente em queda, 6 em queda, 313,50 São Paulo, Barreto, Saracatuba, média de Santa Catarina, prazo, boi comum já descontado, 307,50, Acre, 236,50, Espírito Santo, 280,50, mais 4 praças, Rio de Janeiro, 290,50, oeste do Rio Grande do Sul, assim como em Pelotas, 10,75 o quilo a prazo, sul da Bahia, R$ 271. Vamos direto a Bebedouro falar com a Isabela Camargo sobre o mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, então na última quarta-feira o Brasil recebeu a notícia de que seus produtos, né, seriam taxados aí em 50% pelos Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto. E isso acabou gerando aí uma preocupação em relação à carne bovina, já que os Estados Unidos, ele foi nosso segundo comprador no primeiro semestre, considerando aí os 6 primeiros meses de 2025, 12,2% de tudo que o Brasil exportou de carne bovina foi para os Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, muitas indústrias decidiram sair das compras e, na nossa visão aqui na HN Agro, a gente acredita ser um momento de ter cautela, né? Esperar aí o que vai acontecer em relação a essa notícia, se realmente vamos ter a aplicação dessas taxas, qual vai ser a resposta em relação ao governo brasileiro para essa notícia. Ainda são especulações, nada concretado até agora. Então, na nossa visão, o que a gente viu até agora, as indústrias saindo das compras, também aguardando esse momento, o pecuarista, que ele já estava aí, a gente já via ao longo dessa semana um pecuarista receoso com as negociações, mais cauteloso. Então, a gente acredita aí que é um momento realmente de aguardar e saber como vai ser os próximos capítulos aí. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, bom fim de semana para vocês aí. Direto de CPE, Piracicaba, Isabela Zavati conosco. Olá, Isabela. Olá, boa tarde. Até quarta-feira, nós acompanhamos que o mercado de animais para abate apresentava estabilidade, com negócios sendo realizados nos mesmos patamares de preços da sexta-feira passada. Porém, após o anúncio do presidente dos Estados Unidos sobre a tarifa de 50% nos produtos brasileiros, o cenário mudou. Vale então lembrar que os Estados Unidos é o segundo maior destino das exportações de carne bovina brasileira, ficando atrás somente da China. Então, esse cenário fez com que muitos agentes frigoríficos saíssem das compras, alegando que retornam somente na semana que vem e que estão aguardando uma melhor definição de mercado. Pecuaristas também não demonstraram muito interesse de venda, então podemos dizer que foi um dia de negociações mais travado, de baixa liquidez.
Então, preços menores, né, foram ofertados e também acompanhamos que as escalas de abate seguem alongadas e que o consumo interno da carne continua enfraquecido. Em relação a valores, né, no estado de São Paulo, acompanhamos algumas negociações sendo realizadas entre R$ 295 e R$ 300. O indicador CPE-Exalc fechou ontem a R$ 299,70, apresentando então uma baixa de 1,74% em relação à quarta-feira. Então, no mercado da carne também acompanhamos queda e a carcaça casada bovina fechou a R$ 21,18. Então, seguimos aqui acompanhando as próximas movimentações, entendendo, né, como será a definição de mercado. Desejamos a todos uma ótima tarde. Obrigado, bom fim de semana para vocês aí no CPE. João Batista Olive. Bom, vamos encerrar essa edição primorosa, né? Porém preocupante, né? Porque vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Esperamos que o bom senso impere, porque o advogado Emanuel Pessoa deixou muito claro, né? Que nós somos, em termos de mercado internacional, nada. Né? Nós somos nada. Somos fornecedores de commodities de soja, principalmente. Muito bem, mas temos os preços também andando. Falamos do boi gordo, agora vamos ver em tempo real como é que está a situação depois do relatório do SDA de oferta e demanda mundial da soja, milho, trigo principalmente. Soja continua em queda de 0,70 a 10,05, esse é o agosto. O milho, 0,51 de queda a 4,12 dólares por bushel. O trigo, 5,47, perde 1,25, o trigo perde mais. O café tentando se manter quase que na estabilidade agora, 287,93 centes de dólar por libra-peso. O açúcar em alta de 85 a 16,56. Algodão, 0,37 de queda, 67,48. Petróleo, 2,73, 68,39. E o ouro, uma alta de 1,20 a 3.365 dólares a onça Troy. Bom, todo o material de hoje, todo o nosso conteúdo, claro, nós vamos reeditar, recortar e colocar nas mídias sociais. Temos 7 plataformas para subir esse conteúdo. Estamos ao vivo em 2 TVs, TV Milagro, TV C3, antiga Climatempo. Temos 2 sites, Notícias Agrícolas, o nosso próprio site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Estamos também nas 4 mídias sociais mais importantes, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Tudo isso para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados no meu Brasil. Vamos recortar, vamos colocar para você rever e impulsionar e para chegar essas informações para quem o senhor acha que precisa conhecer a realidade do agro e da economia brasileira. E lembrando, essencialmente, que nós vamos continuar informando ao longo desse final de semana, desta sexta-feira até segunda, sempre em tempo real, lá no clube. Estamos continuando trabalhando incessantemente para que o senhor e a senhora sejam os produtores muito bem informados. Insistimos nisso. Então, entre lá no clube, você tem 7 dias grátis para experimentar. O telefone está na tela. Mande um zap para 19998132915. Muito obrigado pela atenção de todos. Voltaremos na segunda-feira com mais informações para o bem do Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.